Vamos lá? Agora, com mais um bloco de RLM, vamos entrar num conceito de equivalência. Equivalências, é isso aí, pessoal. O que é uma equivalência, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim para você, Ana é alta, é igual a Ana não é baixa, Ana é alta é igual a Ana não é baixa, eu posso dizer que Ana é alta é igual, é equivalente a Ana não é baixa, tudo bem? Eu acho que essa ideia você está percebendo bem, você não tem dúvida quanto a isso. Ana é alta é equivalente a igual a Ana não é baixa. Então define equivalência. Equivalência são frases que têm o mesmo sentido, a mesma ideia, ou seja, tem o mesmo valor lógico. Se aqui é verdadeiro, aqui também tem que ser verdadeiro, né? Agora, se aqui fosse falso, aqui também teria que ser falso. Se ela não for alta, então, né? Ou seja, tem duas posições equivalentes que elas têm o mesmo valor lógico. Se essa é verdadeira, essa também tem que ser verdadeira, porque elas são iguais. Pô, mas se essa é falsa, essa também tem que ser falsa, porque elas são iguais, né? Ok? Tá bom? Então, frases equivalentes são essas, esse tipo aqui, né? Duas proposições são equivalentes quando elas têm a mesma ideia, o mesmo sentido. Ana é alta é equivalente a Ana não é baixa, é igual a Ana não é baixa. Quando uma é verdadeira, outra é verdadeira. Quando uma é falsa, outra é falsa. Tem sempre os mesmos valores lógicos evidentes. Tá bom? Então, isso é uma equivalência. Só que é claro que na prova ele não vai perguntar para você, Ana é baixa, é equivalente a Ana não é baixa? Ana é alta, melhor dizendo, é equivalente a Ana não é baixa? Ele não vai perguntar isso para você. Claro que não. Claro que não. Não vai perguntar isso aqui. Ele vai perguntar uma dessas equivalências que nós vamos ver a partir de agora. São 3 equivalências que nós vamos ver. Uma dessas ele vai perguntar. Pode perguntar. Tá? E aí, tendo uma aula, você vai conseguir resolver a sua questão da prova tranquilamente. Beleza? Então vamos lá. Primeira equivalência. Vou botar aqui, primeira equivalência. Primeira equivalência é a equivalência, vou botar do CP, então o quê? Primeira equivalência do CP, então o quê? Equivalência do CP, então o quê? Tá bom? Vou escrever uma coisinha aqui para vocês. CP, então o quê? É igual a equivalente a se negação Q, então negação P, que também, por sua vez, é equivalente a negação P ou Q. Então, o que eu estou botando aqui para você é a equivalência, ou melhor dizendo, equivalências. Olha o S, vou até botar no plural aqui. Coloca um pluralzinho aí. Equivalências do CP, então, Q. CP, então, Q é equivalente a se negação Q, então negação P, que por sua vez é igual a negação P ou Q. Primeiro, temos que treinar a ler isso em símbolos, tá? Vou ler de novo para você. CP, então, Q é igual, é equivalente a se negação Q, então negação P, que por sua vez é igual a equivalente a negação P ou Q. Você pode ver também em alguns livros, alguma coisa, o símbolo de equivalência sendo esse daqui, tá? Também é possível você escrever equivalência com esse símbolo. Tudo bem? Símbolo de equivalência, ó. Isso aqui é assim. Também é possível, tá? Também é possível. Beleza? Ok? Então, se você ver esse símbolo, beleza, também tá certinho. Você vai ler equivalência do mesmo jeito. Fechado? Tá? Maravilha. Tudo bem? É que eu prefiro colocar o sinal de igual para não ficar mais um sinal diferente, mas você pode colocar esse sinal, não esqueça de equivalência. Tá bom? Tá? Então, poderia vir aqui, ó, CP. CP, então, o que? Por exemplo, é equivalente, por exemplo, poderia escrever assim. Tá bom? Beleza. Agora vamos ver um exemplo em lógica textual. Aqui é lógica simbólica. Símbolos. Escrevi e falei símbolos, né? Agora vamos ver lógica textual mesmo, em texto? Vamos ver. Olha só. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui. Segue aqui comigo. Olha aqui. Vamos supor que eu tivesse assim. Se
Carlos trabalha, então Ana viaja. Essa frase é um CP, então o quê? Concorda? É como se o P fosse Carlos trabalha e o Q Ana viaja, né? Tá bom? Se Carlos trabalha, então Ana viaja. Fechado? Beleza? Tá? Ela é equivalente, eu posso escrever assim ou assim, tá? Tudo bem? É equivalente a... O que está escrito aqui, hein? Aqui no meio. Está escrito se negação Q, então negação P. Ou seja, o Q foi para o lugar do P e o P foi para o lugar do Q, negando. Ou seja, isso daqui, ó. Se negação Q, então negação P. É isso. Isso é uma estrutura de equivalência. É isso que você vai ter que completar. O que eu vou colocar aqui vai depender da frase original. Se aqui for Carlos trabalha, aqui eu vou colocar a negação de Carlos trabalha. Se aqui for Ana viaja, aqui é a negação de Ana viaja. Ou seja, se Ana não viaja, então Carlos não trabalha. Então, essas frases são equivalentes, são sinônimos. Porque se eu digo o seguinte, se Carlos trabalha, então Ana viaja, ou seja, se Carlos trabalha, consequentemente a Ana tem que viajar. É isso que diz essa frase 1, tá? A frase 1 diz isso. Se Carlos trabalha, consequentemente a Ana tem que viajar. Logo, se Ana não viajar, é porque Carlos não trabalhou. Olha só, se Carlos trabalhar, consequentemente, logo a Ana tem que viajar. Então, se Ana não viajou, consequentemente o Carlos não trabalhou. Como se fosse um raciocínio lógico inverso. Então, são frases que expressam o mesmo sentido, a mesma ideia. Só que nessas questões de prova, se você for analisar o texto mesmo, vamos lá, se Carlos trabalha, então Ana viaja, logo começar a interpretar isso daqui, você corre o risco de errar. Eu sugiro você já saber equivalência. Já estou te dando a resposta. Essa frase é equivalente a essa. Então, uma equivalência assim, então é essa. Olha só aqui. Olha o dedo, troca o P e o Q de posição negando. Ó, o Q vai para o lugar do P, o P vai para o lugar do Q, mas negando. Foi o que eu fiz. O Q veio para cá, negando. O Carlos foi para o outro lado, negando. É isso. Agora, essa outra equivalência aqui, o que está escrito ali? Em símbolos. Negação P, o V é o ou Q, né? Negação P ou Q. Ou seja, é uma outra equivalência. Se o P é Carlos trabalha, quando eu coloco negação P, vira Carlos não trabalha. Q é, cadê? Ana viaja. Então, uma outra equivalência possível é essa. Carlos não trabalha ou Ana viaja. Note que essa daqui é um pouquinho mais chato de você enxergar do ponto de vista do português, né? Se Carlos trabalha, então Ana viaja é equivalente a Carlos não trabalha ou Ana viaja, você lê isso daí e para pensar. Pô, peraí, não estou conseguindo enxergar que essas frases são sinônimas, mas são frases equivalentes, tá? São frases equivalentes, ok? Então, é isso que eu quero que você tome cuidado em prova. Evite fazer questões, principalmente da CESP, porque às vezes as frases são grandes. Essa frase aqui até que é relativamente curta, se Carlos trabalha e toma na viagem, nós vamos fazer questões aqui da CESP, vocês vão ver que às vezes questões da CESP, as frases são longas, grandes, e aí você, para interpretar isso, vai te confundir. Então o ideal é você já saber essas estruturas de equivalência. Já estou dizendo para você que o CP, então, que tem duas equivalências. Essa daqui e essa daqui. Tem duas equivalências. Essa daqui até recebe um nome, chamado de contrapositiva. Tá? Contrapositiva, tem até um nomezinho, contrapositiva. Então, se Carlos trabalha, então Ana viaja, que é um CP, então que, ele admite essas duas frases equivalentes. Essas duas frases equivalentes. Então, o CP, então que, por isso que eu falei, coloco S, no plural, porque tem duas equivalências possíveis.
Tá bom? Beleza? E aí o que eu quero que você saiba são essas estruturas. A frase em si não tem problema. Quer ver? Olha só, quer ver? Olha só. Se eu tiver qualquer frase CP, então o quê? Qualquer frase CP, então o quê? Qualquer frase CP, então o quê? Tá? Eu posso reescrever ela através dessas duas equivalências. Essas são as estruturas. A frase não interessa. Quer ver? Vou mudar a frase. Vou colocar aqui. Ó. Se Ana joga xadrez, então Carlos é alto. Tá? Se Ana joga xadrez, então Carlos é alto. Beleza? Mudei. Gente, as equivalências vão ser as mesmas. O que você tem é preencher isso daqui. Aqui, é isso. As frases são... as equivalências são as mesmas, não muda. O que a prova faz é trocar a P, Q aqui. Agora mudei. Aqui Ana joga xadrez, aqui Carlos é alto. A equivalência continua. Se negação Q, então negação P. Então vai ser Carlos é alto. Aqui vai ser se Carlos não é alto. Se Carlos não é alto, então negação P. Ana não joga xadrez. Tá vendo? É a tal chamada contrapositiva. É só o nome que aparece, contrapositivo. Troca o P, o Q de posição negando. Mantém o C, então mantém o conectivo lógico e troca o P, o Q de posição. Não negando eles. Agora, cuidado. Essa outra equivalência do C, então, o conectivo lógico mudou. Aqui o C, então, vira ou. O C, então, vira ou. Na primeira equivalência, o C, então, continua sendo C, então. Você só trocou as proposições P com Q, Q com P, negando elas. Agora, essa outra equivalência, não. O C, então, virou ou. Ouviu? Beleza. Tá. Então, vai ficar negação P, ou seja, a Ana não joga xadrez, porque a Ana joga é o P. Então, ficou Ana não joga xadrez. Ana não joga xadrez. Ou que Carlos é alto. Tá? Carlos é alto. Beleza? Então, tá vendo? Eu podia aqui chegar e colocar 1000 frases sem então. Essas 1000 frases vão ter sempre as mesmas duas equivalências. Se Carlos lê um livro muito bom, então João está tomando banho. Vai ter essas equivalências aqui. Se negação Q, então negação P. E negação P o que? Vai ter sim. Vai ter sim. Tá bom? Vai ter sim. Fechado? Beleza? Maravilha. Então, equivalência, o CP, então o quê? Outra equivalência. Número 2. Vamos ver a número 2. Equivalências. Só que agora não vai ser mais do CP, então o que não, tá? Vai ser equivalências do P ou Q. Número 2, né? O P ou Q também terá duas equivalências possíveis. Primeiro vamos treinar lendo em símbolos essa coisinha aí. Essa coisinha aí, vamos lá. Vai ser o seguinte. P ou Q, é junto comigo aí, vamos lá. Amo concursos. P ou Q é equivalente a se negação P, então Q, que por sua vez também é igual a equivalente a se negação Q, então P. Tá? Beleza? Ok, maravilha. Maravilha. Isso é lógica simbólica. Vamos agora dar um exemplo em lógica textual? Vamos lá. Claro. Carlos trabalha. Ou João estuda. Vou escrever uma equivalente, lembrando que nós podemos, símbolo de equivalência, nós podemos botar, né, esse símbolozinho aqui, né, que eu já falei para você, tá? Então, se encontrar esse símbolo, não se assuste, é a mesma coisa, quer dizer equivalente, tá? Então, Carlos trabalha ou João estuda, é igual, é equivalente a. Vou escrever essa daqui, tá? Se negação P, assim, ó, se
negação P, então Q. Se negação P, então Q. Então vamos lá. Se negação P. Quem é P? Vamos definir P sendo Carlos trabalha, né? E Q sendo João estuda, ou seja, um P ou Q. P, Carlos trabalha, Q, João estuda. Não, Carlos trabalha ou João estuda. Se negação P, se Carlos não trabalha, tá? Então, letra Q, João estuda. Essa daqui até dá para você enxergar melhor a equivalência. Já vou até dizer o porquê. Mas vamos escrever a outra equivalência, que por sua vez é igual, ó. Aí, o igual aqui, tá, obviamente, está sem espaço, né? Vou colocar aqui embaixo, tá? Igual, ficou apertado aqui. Vamos botar igual aqui embaixo. Igual a. Essa outra aqui, se negação Q, então P. Vamos lá. Se negação Q, então P. Ora, que João estuda? Se negação Q, se João não estuda, tá? Então P, Carlos trabalha, né? Que João estuda, negação, se João não estuda. Então Carlos trabalha, que é o P, tá? Estuda, se João não estuda, ficou meio apertado aqui, mas aqui é se João não estuda. Beleza. O que eu quero dizer o ou, hein? O ou não indica, desculpa, uma alternância, né? Uma coisa ou outra. Carlos trabalha ou o João estuda. Qual é a ideia dessa frase? Carlos trabalha ou o João estuda. Qual é a ideia dessa frase? A ideia é a seguinte, ó. Se Carlos não trabalha, se não acontecer essa, então o João tem que estudar. O ou indica isso. Uma coisa ou outra tem que acontecer. Uma coisa ou outra tem que acontecer. Amanhã chove ou não chove. Um dos dois tem que acontecer. Então, o Carlos trabalha ou o João estuda. Então, se Carlos não trabalhar, o João tem que estudar. É o que diz essa frase. E a outra? Se João não estudar, então Carlos tem que trabalhar. Então, por isso que a equivalência do P ou Q é essa. P ou Q, uma coisa ou outra. Se não ocorre P, então Q tem que ocorrer. Ou então, se não ocorre Q, então P tem que ocorrer. Quando eu tenho P ou Q, se não ocorre um, então o outro tem que ocorrer. Tá? Um dos dois tem que acontecer. Então, essas são as equivalências do P ou Q. Então, P ou Q tem essas duas equivalências. Tá? Nós que na equivalência do P ou Q, o ou vira centão. Né? O ou vira centão. E como eu falei na equivalência do CP, então, Q, vou até apagar aqui o que está em azul, não interessa a frase. Olha aqui. Foi uma coisa que eu fiz com o centão, para fixar bem aí esse estudo de equivalência. Não interessa a frase P ou Q. Uma frase P ou Q qualquer, por isso que aqui está em branco, para você não ver, você não ler que frase é essa, que não me interessa a frase, tá? Vai ter sempre as duas equivalências. Se negação P, então Q, e se negação Q, então P. Então eu estou deixando em branco aqui para você não ler nada. Cadê a frase? Não interessa a frase. Um P ou Q tem sempre as duas equivalências. Então eu posso inventar uma frase qualquer. Por exemplo, Ana é magra ou João é baixo. Ana é magra ou João é baixo. Inventei isso aqui agora, na minha cabeça. Vai ter sempre as duas equivalências. Se negação P, Ana é magra. Quando você nega se Ana não é magra. Então o que? João é baixo. E se negação Q, João é baixo quando você nega se João não é baixo, então P, Ana é magra. São as equivalências. São as equivalências que estão aí. São as equivalências. Então essa frase ou aqui, P ou Q, vai ter sempre essas duas equivalências. Fechado? Então essas são as equivalências, no plural, do P ou Q. Tem essas duas aí. Caso 3. Vamos lá para o terceiro caso. Terceiro caso.
Aí o terceiro caso vai ser o seguinte, vai ser equivalência, no caso no singular mesmo, do P se e somente se que. Equivalência do P se e somente se que. Em lógica textual, P se e somente se que é igual a CP então que, tá? CP então que e CQ então P. Beleza? Então vamos lá. Então o que que você tem? Olha só. Você vai ter o seguinte, um exemplo. Vamos lá. Carlos trabalha, se e somente se, João estuda. Ou seja, é um PQ. P é Carlos trabalha, que é João estuda, é equivalência, que só tem uma mesmo. Vai ser a seguinte, CP então que, assim ó, CP então que, CP se Carlos trabalha. Estou escrevendo o primeiro parênteses aqui. Se Carlos trabalha, então João estuda. E, note que entre os parênteses tem um E, letra V de cabeça para baixo. Se que, quer dizer, se João estuda, então P, Carlos, gente, aqui botei que, né? Não, CP, desculpa, CP, P, né? P, se somente CQ, PQ, né? Carlos trabalha é P, João estuda é Q. Então, se Carlos trabalha, então João estuda, é o primeiro parênteses, E, letra B de cabeça para baixo é o E, olha o dedo, E. O outro parênteses, CQ, então P. CQ, se João estuda, então P. Carlos trabalha. E aí, na aula de conectivos lógicos, eu falei o seguinte para você, que o se e somente se, ele recebia um nome, você lembra o nome do se e somente se? Bicondicional, bi, 2. Por que o se e somente se é chamado de bicondicional? Porque ele pode ser reescrito na forma de dois se então, de dois condicionais. O se então era chamado, o se então, só para lembrar aqui, o se então era chamado de condicional. E o se e somente se era chamado de bicondicional. Bicondicional. Por quê? O se e somente se é chamado de bicondicional porque ele admite como frase equivalente, ele pode ser reescrito na forma de dois condicionais, ó, o primeiro e o segundo. Então, o Carlos trabalha se e somente se, João estuda, a mesma coisa que dizer se Carlos trabalha, então João estuda, e se João estuda, então Carlos trabalha. Esse condicional e esse condicional dá dois condicionais, o bicondicional. Tá? Então, a ideia que a frase Carlos trabalha se e somente se João estuda passa para você é essa, que se Carlos trabalha, então João tem que estudar, e se João tem que estudar, então Carlos tem que trabalhar. Essa é a tradução dessa frase aqui do se e somente se. Interpreta a frase Carlos trabalha se e somente se João estuda. É essa a interpretação. Se Carlos trabalhar, João tem que estudar, e se João estudar, Carlos tem que trabalhar. Tá? Essa é a interpretação. Beleza? E novamente, não interessa a frase que seja, eu poderia colocar aqui, Carlos joga bola e João viaja. Ficaria se Carlos joga bola, então João viaja, e se João viaja, então Carlos joga bola. Não interessa a frase, vai ter sempre a mesma equivalência, tá? Então, em lógica, em raciocínio lógico, as equivalências que você tem que trabalhar são essas aqui. Isso aparece bastante em prova. Claro, nós vamos fazer exercícios, praticar isso daí, evidente que vamos. Mas por enquanto tem que mostrar a teoria para você. Primeira equivalência, equivalência do CP, então o que nós vimos. Depois equivalência de um P ou Q. E depois equivalência do P, se e somente CQ. E não tem do E não, do P e Q, não tem. Tá? Não tem. Ok? Então são essas daí. Lembre que eu posso escrever, se eu quiser, né? Fazer só aqui na primeira.
e escrever o símbolozinho de equivalência, que é isso daqui, né? Só para lembrar. De repente você pega o material aí que tenha isso, é a mesma coisa, tá? O símbolo de equivalência, pode vir escrito assim, tá bom? E lembrando o seguinte também, uma coisa importante, cuidado, eu tenho escrito aí sinais de negação, mas pode ser o outro sinal de negação também. Eu poderia apagar esse sinais de negação aqui, e escrever assim com tio. Lembra? Então aqui, escrever essas equivalências usando o outro símbolo de negação. Tá? Então não esqueça que pode ser usado outro símbolo de negação também. Tá bom? Tá? Então essa é a ideia das equivalências. São frases que têm o mesmo sentido, a mesma ideia, mas claro que na prova, lembra aquele exemplo inicial que eu passei para você? Acho que foi Ana é alta, né? Ana é alta é equivalente a Ana não é baixa. Ele não vai perguntar isso, pô. Ana é alta é igual a Ana não é baixa? Claro que não. Ele vai perguntar uma equivalência de um C então, de um CP então Q, uma equivalência de um P o Q, ou uma equivalência do P sem somente CQ. É isso aí que ele vai fazer. É isso aí que ele vai fazer, uma dessas 3 equivalências que ele vai pedir para você. Tá? Uma dessas 3 aí. Beleza? Então equivalências lógicas são essas daí. Tá bom? Fechado? Então, esse tema equivalências lógicas, você tem que se fixar nas estruturas lógicas. E essa daqui é chamada contrapositiva. Lembra que eu falei aqui? Porque a frase CP então Q, a frase P o Q e a frase P somente isso aqui, ele inventa o que ele quiser. Se hoje está sol, então vou à praia, né? Hoje chove ou vou viajar, beleza? Ana é alta, sei somente ser Carlos está jogando vôlei. Ele inventa a frase que ele quiser. Lembra que eu botei aqueles espaçozinhos em branco, né? Para você nem ver frase nenhuma. Porque o que interessa são as estruturas lógicas. Isso daqui que você não pode mudar. Não mude isso. Se eu coloquei aqui ou, aqui é ou. Às vezes vocês têm a tendência de mudar. Não mude. Isso aqui está fixo. Não mexe, não pode mudar nada. Se aqui é negação, aqui é negação. Se aqui é centão, aqui é centão. Se aqui é E, aqui é E. Não pode mudar nada do que eu falei. Fechado? Então fechamos essa parte aqui importantíssima em concurso. Equivalências lógicas aqui no Amo Concursos. Valeu!